Na aula de hoje, nós vamos entender a importância de saber aferir a nossa frequência cardíaca. Para entender a resistência aeróbica, é preciso compreender alguns fatores, como por exemplo a frequência cardíaca. A frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Em seu valor normal, nos adultos, a frequência varia entre 60 a 100 batimentos por minuto. Pode variar de acordo com a idade e também se a pessoa tiver algum tipo de doença ou o nível de exercício que essa pessoa costuma realizar semanalmente, né? O nível de exercício, a quantidade de exercício que ela costuma realizar com frequência, tá? A frequência cardíaca, ela pode ser tanto vista em repouso, como ela pode ser vista em atividade física. Ela pode ser aferida durante e após alguma atividade de esforço. O número de batimentos cardíacos em um minuto em uma posição sentada ou deitada. Ao despertar, se o batimento em repouso forem poucos, significa que o coração está bem, embora uma frequência baixa demais pode indicar algum tipo de doença, ou seja, a bradicardia. A pessoa ela pode ter um nível de exercício que a gente determina como ativo, que é o indivíduo que realiza exercícios físicos regularmente, ou a pessoa sedentária, que é o tipo de indivíduo que não realiza exercícios ou que realiza com a frequência muito baixa. Sendo assim, a frequência cardíaca é medida contando a quantidade de vezes que o coração bate através de um determinado tempo. O lugar mais habitual para fazer a aferição é a artéria radial, essa artéria próximo ao polegar, ou do pescoço, que é a artéria carótida. As seguintes fórmulas podem ser usadas para contar a pulsação da frequência cardíaca. Você pode contar por 10 segundos e multiplicar por 6. Exemplo, 15 vezes 6, que seria igual a 90 pulsações por minuto. E contar por 15 segundos e multiplicar por 4. A frequência cardíaca também pode ser vista como uma frequência cardíaca máxima, quando o corpo está sob esforço. O coração bombeia mais sangue e, portanto, deve aumentar a frequência cardíaca, o pulso arterial. A capacidade do coração é limitada e pode ser arriscado se ele trabalhar além de um determinado nível. O parâmetro para planejar um bom treinamento. A fórmula utilizada é a frequência cardíaca máxima, que é igual a 226 menos a idade, no caso das mulheres, e 220 menos a idade, no caso dos homens. Por exemplo, um rapaz de 20 anos, a frequência cardíaca máxima dele seria 220 menos 20, ou seja, não deve ultrapassar os 200 batimentos por minuto durante o esforço. E como determinar o percentual de utilização, o percentual de porcentagem para a utilização da sua frequência cardíaca? Aqui também existem duas técnicas. A mais simples consiste em aplicar a porcentagem desejada determinada na frequência cardíaca máxima. Por exemplo, se a frequência cardíaca máxima for de 185, vezes 85% é igual a 157 pulsações. Assim, quando você quiser treinar a 85% da sua frequência cardíaca máxima, você deve trabalhar na zona proximal de 157 pulsações, ou seja, entre 155 e 159. Treinar em torno de 70% da frequência cardíaca, sobretudo, sem ultrapassar os 75%, é a zona indicada para treinamentos de resistência. Entre 85% e 90% corresponde à zona de patamar anaeróbio, velocidade que a pessoa é capaz de manter durante pelo menos uma hora. Entre 95% e 100% corresponde à zona de trabalho em velocidade máxima aeróbica. Para esse outro cálculo, que é mais preciso que o anterior, você deve simultaneamente levar em conta a sua frequência cardíaca máxima, mas também a frequência cardíaca em repouso, isto é, aquela medida pela manhã ao acordar. E é este parâmetro que deve evoluir com um bom treino. Você deve realizar essa medição, se possível, uma vez por semana e, sobretudo, tendo em conta sempre as mesmas condições de treino. Então, é só realizar a subtração das duas e você obtém o que chamamos de frequência cardíaca de reserva. Agora que você já tomou conhecimento de como medir a frequência cardíaca, anote qual a frequência você obteve deitado, assim que você acordou,
sentado assistindo televisão ou fazendo alguma outra atividade, e depois de uma corrida, por exemplo, ou de uma brincadeira. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.